Salvador completa 467 anos no dia 29 de março do ano de 2022. No documentário a seguir, conheça um pouco acerca da história da capital baiana e capital primaz do Brasil. A história de Salvador. A história do Brasil começou na Bahia. Salvador foi a primeira capital do país até o ano de 1763, chamada em sua época, por sua fundação, de San Salvador de Bahia de Todos os Santos. A cidade foi descoberta por seus colonizadores em 1510, quando um navio francês naufragou em terras baianas, que carregava a bordo um importante personagem histórico da colonização baiana, Diogo Álvares, conhecido como Caramuru, com o índio Paraguaçu. Caramuru teve um papel importante na história da colonização da Bahia. Por volta do ano de 1536, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras brasileiras em capitais hereditárias. Os donos das capitais eram chamados de bolsistas e Francisco Pereira Coutinho ganhou a parte de Salvador. Fundada na época como Arraial do Pereira, Coutinho estava no comando do arraial, que mais tarde foi batizado de Vila Velha até 1549. Na época da chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, juntamente com o governador Tomé, 6 navios desembarcaram em Salvador com uma comitiva de aproximadamente 10.000 pessoas para fundar, sob as ordens do rei de Portugal, a cidade de São Salvador. Terminando o mandato do governo de Tomé de Souza, o país ficou sob o comando de Duarte da Costa e Mendes Sá, que governaram o território até 1572, sob as ordens do rei de Portugal. Nesse período, a Bahia foi a região que mais exportou açúcar, considerado na época o produto mais exportado do país. A fama e riqueza foram tantas na região que despertaram a atenção e a cobiça de outros países no início do século XVII. Nesta fase, Portugal juntou-se à Espanha, o que fez com que várias restrições fossem impostas ao Brasil, com a limitação de relações comerciais do Brasil com a Holanda. Esse efeito relacionado à riqueza de exportações de açúcar faz com que a Holanda decida invadir a Bahia. Uma esquadra sobre o comando de Jacobi desembarcou em terras baianas em 1624 com 26 navios. Nesse período foi construída a fortaleza Tarapidu, em Morro de São Paulo, importante estratégia de defesa da Bahia de Todos os Santos. Salvador foi capital e sede da administração colonial do país até 1763, quando a capital do Império foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Apesar da mudança da sede da coroa, Salvador continuou se destacando como cenário da colonização do país. E anos depois, durante a independência do Brasil, em 1822, a capital baiana foi cenário
foi protagonista de uma luta que se espalhou por todo o país por mais de um ano. Mesmo após a independência do Brasil de Portugal, somente após 2 de julho de 1823, a Bahia pôde comemorar a independência brasileira. Em 16 de novembro de 1889, a República foi declarada na Bahia por Coronel Frederico Cristiano Buis. O primeiro governador eleito da Bahia foi Joaquim Manuel Rodrigues Lima, 1892-1896. Depois veio o comando de Luiz Viana, 1895-1911, quando ocorreu um episódio que marcou a história da Bahia, a Guerra de Canudos, de 1908 a 1911. A Bahia foi governada por João Ferreira de Araújo Pinho, que teve que desistir precocemente do mandato devido à crise política desencadeada nesse período. Nessa época, Joaquim Seabra, ministro dos Transportes do governo de Hermes da Fonseca, governou o estado baiano até 1916. O governo de Seabra se destacou pela urbanização da cidade de Salvador. No ano de 1920, Seabra tentou se reeleger novamente, mas enfrentou forte oposição. E assim, Salvador, depois de toda a sua história inicial, aí, em 467 anos, em que a mesma está comemorando neste ano, a cidade ela vem se destacando principalmente pelo seu turismo, pelas suas belezas naturais. A capital da Bahia e capital primaz do Brasil também tem 365 igrejas, uma para cada um dia do ano. Dentre elas estão as mais importantes, que é nesse documentário a história de Salvador, que está completando 467 anos. Essa foi uma homenagem da Rede Novo Milênio de Comunicação, Rádio e TV, cada vez mais a serviço da vida, da verdade, do Evangelho e da paz.